Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar sequência no estudo de funções trigonométricas. Na verdade, na última aula a gente falou sobre o ciclo trigonométrico, que foi uma parte um pouco mais de revisão. Agora a gente vai trabalhar com funções trigonométricas propriamente ditas. Na verdade, esses tópicos de trigonometria, ciclo trigonométrico e funções trigonométricas estão muito interligados, né? Então, saber de um é importante para também saber do outro. Vamos lá para poder ver o que seriam funções trigonométricas. Bom, a gente já viu um pouco disso. Qual que é a ideia, né? Quando a gente vai falar de função, toda função pressupõe um domínio, que são aqueles valores que você vai atribuir para x para obter uma resposta, né? Um y ou um f de x. Então, esse domínio são os valores que o x pode assumir. E geralmente a gente deseja que as funções tenham um domínio como sendo o conjunto dos números reais. E em matemática a gente associa os números reais a uma reta. Todo mundo aqui já ouviu falar da reta numérica, reta real. Então é simplesmente representar um conjunto numérico como pontos numa reta. Então aqui eu fiz um pequeno desenho de um trecho da reta real. Aqui está o zero. Aí à direita a gente põe os números positivos, né? E à esquerda a gente põe os números negativos. Veja que isso aqui é só uma representação. Não quer dizer que aqui só tem o número 1, só tem o número 2, só tem o número 3. Tem os números entre 1 e 2, tem infinitos números aqui, tá? A gente só marca alguns deles porque é impossível marcar todos. Mas então a gente aqui tem a nossa reta real. Como que a gente então faz para definir uma função trigonométrica? Se uma função trigonométrica a gente consegue calcular ela só em ângulos. Bom, a gente tem a noção de radianos, não é? E a gente pode pensar nos radianos como um número. Por exemplo, π sobre 2. Numericamente, π é 3,14 mais ou menos, né? Então, se a gente dividir isso por 2, isso dá 1,57 mais ou menos. Então, o π sobre 2 seria um ponto que estaria mais ou menos aqui, ó, entre 1 e 2. Então, esse aqui seria o π sobre 2. Como que eu associo esse ponto aqui da reta, esse número, a um ponto do ciclo trigonométrico? Igual a gente já estava fazendo antes. Eu tenho meu ponto base aqui, lembra? Ciclo trigonométrico, raio 1. E eu vou, a partir desse ciclo trigonométrico, como eu estou falando de um arco positivo, π sobre 2, eu vou andar no sentido anti-horário. E vou marcar um arco de comprimento π sobre 2. A gente tem várias formas de ver isso. Primeira forma, eu posso transformar para graus. π sobre 2 em graus é 90 graus. Então seria esse ângulo reto aqui de 90 graus. Ou eu posso pensar que a circunferência, essa circunferência de raio 1, ela tem comprimento total igual a 2π. Mas ela tem 4 quadrantes. Então, cada quadrante tem comprimento 1/4 de 2π, que é π sobre 2. Então, veja que o ponto relacionado ao número π sobre 2 seria esse ponto aqui, π sobre 2. Muito parecido com o que a gente já vinha vendo nas aulas anteriores, né? Por exemplo, eu poderia pensar no número menos π sobre 2. Como que eu associo esse número menos π sobre 2? Seria menos 1,57, ele está mais ou menos aqui. Como que eu marco esse número aqui no meu círculo trigonométrico? Mesma coisa, né? Eu tenho esse ponto base, eu vou andar nele, a partir dele, no sentido horário, aqui para baixo. Então, eu vou marcar menos 90 graus, que seria este ponto aqui. Esse ponto, então, está relacionado ao menos π sobre 2. A regra é exatamente a mesma do que acontece, né? Então, o que seria a primeira função trigonométrica? Seria a função seno. Então, vamos lá para a função seno. A primeira função trigonométrica seria a função seno. O que seria a função seno? Seria a função do tipo f de x igual a seno de x. Ou seja, como toda boa função, como toda função, eu te dou um valor de x, valor numérico de x, e você me devolve o valor do seno daquele x. Então, por exemplo, se eu quiser... uma coisa importante falar. Usualmente, para a gente associar os números, a gente, quando vai fazer essa associação dos números reais no ciclo trigonométrico, a gente geralmente marca como exemplo π sobre 2, π, 3π sobre 2, mas aonde estaria, por exemplo,
o número 1 lá no meu ciclo trigonométrico. Como é que eu marco o número 1? Ué, mesma regra. Arco positivo, né? Eu saio desse ponto e no sentido anti-horário, eu produzo um arco de comprimento, cujo comprimento seja uma unidade. Se vai ser 1 centímetro, 1 quilômetro, 1 metro, isso é dependendo do caso concreto, do exercício, do contexto. Aqui a gente fala de uma unidade, né? O círculo tem raio 1, que é raio 1 metro, 1 quilômetro, 1 centímetro. Uma questão da unidade é uma questão contextual, né? Mas é uma unidade. Então, como é que eu associo o número 1 aqui no círculo trigonométrico? É só pegar um arco, pedaço aqui de arco, que tem o comprimento 1. E aqui eu vou ter, né, o ângulo correspondente aqui, né? Era para ser reto. Imagina que está reto, né? Tem um ângulo correspondente aqui, correspondente a uma unidade, ok? A 1 radiano. Então, esse é um pouco dessa associação. Então, a gente pode falar agora, sim, de funções trigonométricas. E a primeira função trigonométrica que a gente tem é a função seno. Como é que seria essa função seno? Como é que eu calculo? Então, seria a função f de x igual a seno de x. Eu dou um valor para x e você me retorna um valor do seno daquele ângulo. Então, a gente pode calcular, sempre quando a gente vai querer encontrar o gráfico de uma função, a gente monta uma tabelinha, a gente atribui alguns valores para x e calcula alguns valores do f de x, no caso aqui do seno de x. Então, eu atribuí aqui nessa primeira tabela x igual a 0, π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4 e assim por diante até 2π. E numa outra tabela aqui eu fiz a mesma coisa, só com valores de x maiores do que 2π ou valores negativos, só para exemplificar. E aqui eu fui calculando os valores do seno desses ângulos. Então, por exemplo, o seno de 0 é 0. O seno de 0 é 0. O seno de π sobre 4, bom, π sobre 4 é 45 graus. Se a gente olhar naquela tabelinha lá, 45 graus, o seno dele é raiz de 2 sobre 2. O π sobre 2 é 90 graus. Como é que eu calculo o seno de π sobre 2? Vamos lá. Vamos calcular aqui na prática. π sobre 2, a gente vai fazer o ciclo trigonométrico. Aonde eu marco o π sobre 2 no meu ciclo trigonométrico aqui? Aonde eu marco ele? Bom, ponto base, vou andar π sobre 2, né? Vou andar 90 graus. Vou parar aqui. Esse aqui é o π sobre 2. Lembra lá que do seno, no ciclo trigonométrico, eu faço a projeção desse ponto no eixo vertical. Mas você concorda que esse ponto já está no eixo vertical? Então a projeção dele no eixo vertical é ele próprio. Então, o valor do seno de π sobre 2 é esse tamanho todo aqui, positivo, que está na parte positiva do eixo. Quanto vale esse tamanho aqui? Concorda que esse tamanho é exatamente o raio do ciclo trigonométrico, que é 1? Então, por isso que o seno de π sobre 2 é 1. E a gente vai fazendo todas essas análises para todos os outros ângulos aqui, tá? Depois podem olhar com os detalhes aí, tá? E aí a gente vai marcando esses pontos que a gente calculou no gráfico. Vocês devem se lembrar como é que a gente marca no gráfico. A gente marca aqui no eixo x o outro x atribuído e marca no eixo y o valor do resultado. Então, por exemplo, vamos pegar esse primeiro aqui. Para x igual a π sobre 4, que é esse caso aqui. O valor do y correspondente, né, calculado, é a raiz de 2 sobre 2. Aqui. Então, eu junto essas duas coordenadas e tenho esse ponto aqui. Para x igual a π sobre 2. Então, x igual a π sobre 2, está aqui. E quanto que é o valor do y calculado? 1. Está aqui. Então, eu vou junto as duas coordenadas, né, x e y, tenho esse ponto aqui. E aí eu vou marcando todos os pontos. Veja que eu marquei só alguns pontos, poderia ter marcado mais, infinitos, outros mais, mas só para vocês verem o formato da função seno. Esse é o gráfico da função seno. Então, veja que um gráfico tem o formato de uma onda, e ele tem algumas características importantes. A primeira delas é a seguinte:
observe que esse gráfico, ele nunca... Deixa eu só apagar aqui, senão a gente não vai conseguir ver. Ele nunca escapa do 1, ele nunca fica maior do que 1. Veja que o gráfico vem, quando ele está atingindo a altura em y igual a 1, ele começa a descer. Aí ele desce, 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 ele desce até a altura menos 1 aqui. Esse aqui é o menos 1, ponto menos 1 aqui. Ele desce até a altura menos 1 e ele não desce mais. Ele começa a subir, 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 vai até a altura 1, desce, desce, desce e continua assim por toda a reta. Então ele é uma função cuja imagem está limitada no conjunto menos 1 a 1. Ela é limitada superiormente pelo 1 e inferiormente pelo menos 1. Nunca passa de 1 para cima e nunca passa do menos 1 para baixo. Okay? Então é uma função que a gente chama de limitada. Outra característica dela, que eu vou abordar nas próximas aulas, é que ela é uma função periódica. Ou seja, é uma função que ela se repete ao longo do tempo. Veja que se eu continuasse desenhando aqui o eixo x para a direita, se houvesse espaço, eu sempre iria ter esse movimento ondulatório se repetindo. Então eu tenho cópias do gráfico dela ao longo do eixo x. Então essa é uma característica de uma função que a gente chama de periódica. Vamos fazer um exercíciozinho aqui envolvendo a função seno. É um exercíciozinho que tem um parecido com a lista aqui, né? Exercício. A altura h em metros da maré em certo ponto do litoral, em função do tempo, é dada aproximadamente pela expressão h de t é 3 mais 2 vezes seno de π sobre 6 vezes t, em que t é o tempo medido em horas a partir do meio-dia. Pergunta A. Qual é a altura da maré às 16 horas? E a pergunta B. Qual é a altura máxima atingida pela maré? Então eu tenho uma função que regula a altura da maré em função do tempo, ok? Então, ou seja, eu te dou o tempo a partir do meio-dia, né? Quanto tempo passou após o meio-dia? Passou 1 hora, passou 2 horas do meio-dia, passou 3 horas do meio-dia. E o resultado dessa conta aqui, né, me dá a altura da maré naquele instante. Essas são as informações do problema. Então, o item A me pede a altura da maré às 16 horas, 4 da tarde. Às 16 horas, quanto tempo passou do meio-dia? 4 horas. Então, para eu saber a altura da maré, basta que eu substitua na expressão da função h o t por 4. 4 horas após o meio-dia, ou seja, 16 horas. Então, h de 4 vai ser 3 mais 2 vezes seno de π sobre 6 vezes 4. Ok? Ali dentro do parêntese do seno, eu posso dividir tanto o 4 como o 6 por 2. Então, aqui embaixo fica 3, aqui em cima fica 2. Então, h de 4 vai ser 3 mais 2 vezes seno de 2π sobre 3. A gente precisa saber o seno de 2π sobre 3. Bom, 2π sobre 3 em graus são 120 graus. Como é que é o seno de 120 graus? Vamos pensar aqui no ciclo trigonométrico. Já deixei até mais ou menos desenhado aqui para a gente saber. 120 graus, digamos que seja esse aqui, ó. Esse grande, esse da direita aqui. Então aqui é correspondente ao 2π sobre 3, né? 120 graus. Eu preciso calcular o valor do seno, que é a projeção aqui no eixo vertical. Mas eu não sei lá daquela tabela o valor de seno de 120 graus. Então o que a gente faz? A gente calcula o seu correspondente no primeiro quadrante, lembra? Então como é que a gente pode fazer isso? Por simetria, né? Se o primeiro quadrante tem todo 90 graus, então aqui tem que ter 30 graus para dar 120. Então aqui é 30 graus. Esse pedacinho aqui, ó. Então o correspondente aqui no primeiro quadrante vai ser um que tenha também aqui 30 graus. Opa, então esse aqui tem quantos graus? 60. Se aqui tem 30, para eu fechar o quadrante que tem 90, faltam 60. Então esse ponto aqui corresponde ao ângulo de 60 graus, que é π sobre 3. Lembra que o que vai ser o seno de 60 graus? Vai ser eu fazer a projeção aqui no eixo vertical. Ficou meio fora, porque meu desenho não está reto. Mas eles têm o mesmo tamanho porque eles são simétricos em relação ao eixo Y.
Então, ou seja, o seno de 2π sobre 3 é igual ao seno de π sobre 3. E quanto é o seno de π sobre 3? Se a gente voltar lá naquela tabela dos ângulos notáveis, isso aqui é seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Então, se a gente continuar essa conta aqui, a gente vai ter que o h de 4 vai ser 3 mais 2 vezes o seno de 2π sobre 3, que é raiz de 3 sobre 2. Ou seja, isso aqui vai dar 2, eu vou cancelar com esse 2, fica 1. 3 mais raiz de 3 metros é a altura da maré às 16 horas. Ok? Então, poder da função trigonométrica. Olha que legal. Item B. Qual a altura máxima atingida pela maré? Vamos pensar. Veja que é uma questão que parece difícil, mas é mais fácil do que a gente imagina. Olha só. Essa função é a função que dá a altura em função do tempo, ok? A altura da maré. Vocês concordam que o maior valor que essa função vai assumir vai ser quando o valor que eu calcular de seno for o máximo possível. E a gente acabou de ver aqui no gráfico, olha como é que o gráfico nos dá informações importantes. Qual é o valor máximo atingido pelo seno de qualquer ângulo que seja? O máximo que o seno atinge é 1. Ele nunca atinge um valor mais do que 1. Ok? Então, a altura máxima ocorre quando o valor de seno, lá no caso é π sobre 6 vezes t, ou seja, seno de algum ângulo, é igual a 1. Logo, a altura vai ser, lembra que a função é 3 mais 2 vezes o valor do seno de π sobre 6 vezes t. Eu quero o valor máximo que eu sei que é 1. Isso aqui dá 3 mais 2. 3 mais 2, que é igual a 5 metros. Logo, a altura máxima atingida pela maré é de 5 metros. Então, veja o poder das funções trigonométricas. Essa foi a primeira função trigonométrica, que é a função seno. No próximo vídeo, a gente aborda as próximas duas funções trigonométricas, cosseno e tangente. Ok? Obrigado e até a próxima aula.